Seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André Cardoso, capelão da UBRA, Universidade Luterana do Brasil, aqui do Campus Canoas, e tenho o privilégio de apresentar esse programa e estar na sua companhia. Se você quiser sugerir temas que gostaria de ver aqui no programa e também conhecer um pouco mais o trabalho da Pastoral da UBRA, entre em contato com a gente. O nosso endereço nas redes sociais é Ubra Pastoral. Certamente você já viu por aí pessoas utilizando um aparelho que substitui o cigarro convencional. É o chamado cigarro eletrônico. No programa de hoje, vamos conversar sobre as implicações do uso do cigarro eletrônico. Será que o seu uso é menos prejudicial para a saúde do que o cigarro convencional? O que dizem os especialistas em saúde sobre o assunto? E o Maio Vermelho, você já ouviu falar? Sabe o que é? A nossa convidada de hoje vai nos ajudar a pensar sobre esse tema. Ela é professora aqui da Ubra Canoas, dos cursos de odonto, medicina e da área da saúde, a professora Evelyn Janer. Ela é cirurgiã dentista, mestre em estomatologia clínica e patologia bucal, também é doutoranda, né, em clínicas odontológicas, membro do grupo de pesquisas aqui da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e também é membro da Comissão de Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia aqui do Rio Grande do Sul. E atualmente desenvolve pesquisas na área de doenças autoimunes com manifestações orais com ênfase em lúpus e eritematoso sistêmico. Professora Evelyn, não sei se eu falei direito aí as suas qualificações, eu sei que o currículo é bem maior, né? Mas seja muito bem-vinda, de antemão já muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aí sobre esse tema tão importante. Por favor, se apresente para a gente, fale um pouquinho de você. Olá a todos, bom dia, né? Obrigada pelo convite. Fico muito honrada de falar então um pouco desse tema aí que a gente vem discutindo com tanta propriedade ultimamente, vem sendo tema de várias pesquisas, né? E infelizmente vemos um uso muito crescente também do dispositivo eletrônico. E sim, falou o meu currículo, muito obrigada pela apresentação aí. Professora Evelyn, agora explica para a gente. É a primeira vez que eu me deparo com essa nomenclatura, Maio Vermelho. O que é o Maio Vermelho? O que se faz? Quais são as ações do Maio Vermelho? O Maio Vermelho é uma campanha, né, de prevenção ao câncer de boca, que ocorre todo mês de maio no Brasil, e tem como ação a conscientização, né, a conscientização dos pacientes, das pessoas, dos jovens, adultos, enfim, das instituições sobre o câncer de boca, que vem aumentando seus índices aí, né, de acordo com as últimas pesquisas, né? Então a gente faz ações preventivas de conscientização, ensinando aí a população sobre o autoexame, sobre as possíveis causas, os fatores etiológicos. Então nós sabemos já, né, que todos esses eventos e promoções que são realizados em campanha preventivas já conseguimos reduzir pelo menos, então, os riscos, né, e também conseguimos estar dando uma atenção ao diagnóstico precoce aí do câncer de boca. Pô, que bacana, eu acho que é uma campanha super importante, né, que certamente precisa ser aí divulgada, né, para chamar a atenção das pessoas da importância do cuidado, né, e geralmente quando a gente pensa câncer, especialmente de pele, pelo menos a mim não me vem logo à mente a possibilidade, né, de aí desenvolver um câncer de boca. Professora Evelyn, Exato. certamente tem associações aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, os cuidados que a gente deve Uhum. ter. Mas antes, queria que você explicasse para nossa, para quem está nos assistindo agora, né, eh, eu já vi na rua e eu acho que quem está nos assistindo também já viu pessoas utilizando aquele aparelhinho, né, chamado cigarro eletrônico. Explica pra gente, ele saudável, não é? Ele pode ser comparado ao cigarro convencional? Ele tem benefícios ou malefícios, se comparado ao cigarro convencional? Como é que é isso?
Então, o cigarro eletrônico, ou pod, ou vapes, né? Então, a gente já está na quarta geração desse cigarro, desse dispositivo, né? Que é considerado, sim, um cigarro. Ele veio na proposta, ele já existe desde lá dos anos 60, né? Então, mas foi só em 2003, na China, que ele acabou sendo, então, comercializado, aí passou a ser comercializado e a utilização do seu uso mais frequente a partir da data. Ele veio com essa proposta inicial da substituição do cigarro convencional, com essa proposta de ser mais saudável ou menos prejudicial, talvez, do que o cigarro convencional, por não ter a combustão, né, do gás carbônico, enfim, a queima do gás carbônico, quando, na verdade, né, a gente, o que vem vendo é muito do contrário, tá? Então, ele possui nicotina, sais de nicotina, aromatizantes, metais pesados, além, né, de baterias. Ele é um dispositivo, como eu falei anteriormente, um dispositivo eletrônico que já estamos na nossa quarta geração, então com uma durabilidade maior de bateria e, consequentemente, também tem uma disposição, uma entrega mais de nicotina. Então, essa nicotina aqui, ela causa inúmeros efeitos prejudiciais à saúde, né? E além de ser ter um potencial viciante, né? Então, assim, do contrário, um cigarro convencional, para entendermos o malefício do cigarro eletrônico e o impacto disso tudo, um cigarro convencional acaba entregando, por exemplo, 1 miligrama de nicotina, enquanto um cigarro eletrônico, um dispositivo eletrônico, pode entregar de 30 a 50 miligramas de nicotina a cada tragada. Então, isso tem vários impactos, vários efeitos na saúde, né, do indivíduo. Consequentemente, nós temos a introdução, né, assim, tem introdução de outras drogas, né, dentro desses e-juice e líquidos que são utilizados nesses dispositivos, além dos aromatizantes e os sais de nicotina. Os sais de nicotina servem para não dar aquele gosto, aquela coloração no sentido da nicotina que é mais acastanhada e aquele gosto mais amargurado. Então se coloca esses e-juice que são aromatizantes, que quando na verdade não são projetados, não são feitos para a inalação, né? Então, o cigarro eletrônico, ele é sim tão prejudicial quanto mais até do que um cigarro convencional. Então, fica aí o alerta, até porque nós estamos vendo cada vez mais jovens utilizando o dispositivo, infelizmente, né? Então, jovens, crianças, nas escolas, nas universidades, com essa proposta e com essa falsa impressão, né, que não tem nicotina ou que não é um cigarro convencional, por não ter a queima, não tem o odor do cigarro convencional, quando na verdade sim é muito prejudicial pelo alto teor de nicotina que se tem dentro do cigarro, além de metais pesados e outras misturas, né, que nós já vimos aí com o uso de cannabis e outras drogas ilícitas também. Então, se eu entendi bem, esse juice, né, esse suco, esse líquido aí que é colocado, ele é para dar uma disfarçada no verdadeiro gosto da nicotina e talvez até para muitos ele funciona na questão da adição, né, do vício, talvez de uma forma mais rápida, né? Se tu pensar, né, se você pensar que o docinho é algo que tem um Uhum. efeito mental, né? E dopaminérgico Exato. até na nossa mente, né? Exatamente. Além da nicotina, que é altamente viciante, como eu falei, né, anteriormente, essa entrega de nicotina e essa fabricação desses dispositivos cada vez mais tecnológicos, que a bateria vai durando mais, enfim, que recarrega, tem uma maior quantidade dos e-juices, dos líquidos, dos vaporizadores, acaba que sendo atrativo, porque ele é cheio de luzes, ele é cheio de cores, ele é pequenininho, parece uma caneta, então são várias apresentações
que isso atrai muito esse público jovem, né? Então ele não dá o cheiro do cigarro convencional, aquele cheiro ruim de cigarro, mas sim aquele aroma de sabor de morango, de laranja, enfim, de menta. Então a proposta é ter aquele aroma, aquele gosto de menta, aquele gosto de laranja. Então isso também serve como um atrativo e como uma falsa digamos que uma falsa consciência que aquilo não me está fazendo mal, ou que então eu estou na moda, né? Porque isso está muito na moda também, e é preocupante o uso entre crianças, né? Eu digo crianças porque estamos falando aí de jovens de 14 anos, de 13 anos que já estão experimentando, além do perigo para a indução ao contato com outras drogas. Professora Evelyn, que bom que você está tocando nesse ponto, porque eu ia mesmo perguntar sobre a faixa etária, né, que as pessoas estão consumindo cigarro eletrônico, e você então está esclarecendo aí que os jovens usam com bastante frequência. Para aquele pai, aquela mãe que está nos assistindo e que tem dúvidas e não sabe, né, que o seu filho menor de idade está usando, que dicas você daria? O cigarro eletrônico, ele deixa cheiro, assim, né? O cigarro convencional, se você usa o cigarro convencional, aquele cheiro da fumaça fica impregnado até mesmo nas suas roupas. Mas e no caso do cigarro eletrônico, como é que o pai e a mãe podem monitorar, né? Ou tentar perceber de alguma forma se o filho está fazendo uso? Ele deixa um cheiro característico? Primeiro que a gente está nessa faixa etária, voltando a isso, nessa faixa etária a gente vê crianças cada vez mais jovens, né, pacientes cada vez mais jovens com a utilização do dispositivo. Então, 13, 14 anos, mas uma faixa etária que nós temos é dos 15 aos 24 anos de idade, por esse modismo que vem se tendo sobre o pod, né, o vape, enfim. Mas a dica principal é que é curioso até porque como o cigarro eletrônico ele faz a entrega de 50 vezes mais quase que nicotina do que um cigarro convencional, apesar de não deixar cheiro, ele começa a apresentar sintomatologias cada vez mais rápido. O paciente ele fica dependente muito mais rápido por essa entrega rápida de nicotina e frequente de nicotina. Então, ele não deixa cheiro, de fato, entretanto, a gente tem outras sintomatologias com mais frequência. Por exemplo, esse vício, o adolescente vai querer usar com maior frequência, inclusive acordar durante a noite em busca do cigarro eletrônico, né? Ele gera uma ansiedade, então a gente tem também questões comportamentais de ansiedade, predisposições também a estarem desenvolvendo quadros de depressão pela não utilização, muitas vezes, tá? Então, o que a gente observa também, então, quadros de ansiedade, depressão, agitação, déficit de atenção, né? Falta de concentração, falta de foco, então, muitas vezes são esses os sintomas, assim, característicos desse vício pela nicotina e essa busca, né? E é um dispositivo que ele está no mercado e ele tem um custo também. Então, os pais podem estar atentos, conversar com os seus filhos referente a isso e observar esses comportamentos do adolescente em casa referente ao cigarro eletrônico. Além disso, nós estamos falando de outras sintomatologias, não só comparadas, né, à cavidade oral, que é uma outra consequência, né, mas também na cavidade oral a gente tem vários impactos, né. O tecido de revestimento da nossa cavidade oral é um tecido onde ele é renovável com frequência, enfim, ele se renova com uma certa frequência, e o cigarro eletrônico acaba, então, retardando algumas questões de cicatrização, mudando a microbiota oral, então fazendo uma predisposição para agentes patogênicos, né? Então tem um aumento de gengivite, aumento de doenças orais, predisposições então a fungos, bactérias, além de diminuição do fluxo salivar. Também nós temos, né, a questão de manchamento na coloração dos dentes, outras alterações já vistas, uma predisposição aumentada ao risco do câncer de boca, ao risco do câncer de garganta,
de traqueia, enfim, né, pelo uso do dispositivo eletrônico. A nossa maior preocupação é a questão, né, que vamos começar a ver pacientes cada vez mais jovens com doenças malignas, né, da cavidade oral também. Além disso tudo, o risco aumentado para AVCs, né, infartos no miocárdio, então doenças cardiovasculares e também doenças graves pulmonares, né, por exemplo, uma maior frequência, os pais também podem observar tosse frequente, enfim, predisposições à bronquite e também a pneumonias, né? Então, é um impacto direto com lesões graves pulmonares e muitas vezes lesões irreversíveis. Muito bem, professora Evelyn, a gente vai fazer um breve intervalo agora e na volta a gente continua conversando um pouquinho mais sobre as questões do câncer de boca, né, e garganta, que me parece que estão relacionadas também a outros fatores. Então, se você quiser acompanhar a gente no próximo bloco, a gente vai fazer rapidinho o intervalo e volta já. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate, hoje recebendo a professora cirurgia dentista, é professora da área da saúde, da odontologia, da medicina aqui da Ubra Canoas, professora Evelyn Janer, e o assunto é importantíssimo. A gente está falando sobre o Maio Vermelho, né, que é o mês aí da prevenção do câncer de boca e garganta, e também do uso do cigarro eletrônico. Você já viu alguém usando cigarro eletrônico? Aquele aparelhinho que a pessoa parece, né, ele simula um cigarro, né, professora Evelyn, e solta até fumacinha, e é uma fumacinha cheirosa, e como a gente viu no primeiro bloco, né, do programa, é um cheirinho, um gostinho que tenta captar a pessoa, né, para que ela continue usando, especialmente os jovens e os adolescentes, que é uma preocupação aí, né, dos profissionais de saúde, dos pesquisadores, como a professora Evelyn. Agora, professora Evelyn, fala um pouquinho mais para a gente sobre o câncer de boca e garganta, que é um tipo de câncer que me parece, né, a gente negligencia de forma geral como sociedade, né, quando se fala em câncer, geralmente se pensa câncer de pele, próstata, né, útero e mama, né, que são os mais comentados e os que mais saem aí nos meios de comunicação. Mas o câncer de boca e garganta é tão importante, né, de a gente falar, e eu creio que a gente tem esse espaço aqui para falar sobre ele. Se você pudesse então comentar um pouco os aspectos gerais e especialmente os fatores relacionados aí que os estudos apontam para o surgimento e o desenvolvimento de câncer de boca e garganta. Bom, o câncer de boca, né, em si, ele é um tipo de uma neoplasia maligna, né, que acomete a cavidade oral, também os lábios, né, garganta, enfim. O nosso principal agente etiológico, né, é o fumo, né, o cigarro, né, então o cigarro ele contém muitos agentes carcinogênicos, né, e também tem a combustão do gás carbônico, enfim, efeito de calor e tudo mais. Ele é um câncer ainda que tem esse diagnóstico mais tardio, justamente, né, pela falta, às vezes, de informação, ou então, como já falamos aí do vape, a questão é muito difícil o parar de fumar, o que a gente ouve bastante dos pacientes, né, devido ao vício aí na nicotina. Mas precisamos estar atentos a feridas que não cicatrizam, se é fumante, enfim, é claro que o cigarro não é o único fator etiológico, né, do desenvolvimento do câncer de boca. Temos também, no caso de lábios, nós temos o sol, né, o sol sem proteção labial, assim como tem os carcinomas, os cânceres de pele, né, sem a proteção solar adequada, também o desenvolvimento do câncer de lábio devido a essa exposição solar sem proteção adequada, né? Então, é um câncer que tem um grande impacto na vida dos pacientes, justamente por ser de um tecido epitelial que é um tecido que se renova com uma maior frequência, então essa predisposição, aí tem uma predisposição de receber esses agentes carcinogênicos com frequência se o paciente é fumante, né? Então está ocasionando esse fator etiológico no caso. Ainda se o paciente faz o uso de ingestão de bebida alcoólica, ele está abrindo a permeabilidade da mucosa oral para esses agentes
carcinogênicos estarem fazendo essa entrada. Então, pacientes que fumam e bebem têm chance aumentada de 50 vezes mais de desenvolver um câncer de boca daqueles pacientes que só fumam, no caso, né, por questões dessa abertura da permeabilidade da mucosa oral. Então, fica um alerta aí, né, principalmente da questão do uso do cigarro, né, enfim, e também vá regularmente ao estomatologista, confira se há feridas que não cicatrizam em mais de 15 dias, é um indício para estarmos procurando um profissional e analisando também o autoexame, né, procurar se analisar se há feridas de crescimento, de rápido crescimento, em dolores, enfim, em língua, gengivas, né, céu da boca, o palato, enfim, nas bochechas internas. E também utilizar, muito importante, que é utilizar, além do protetor solar de pele, né, de rosto, um filtro solar labial com um mínimo de 30 de fator de proteção solar. Pois, professora Evelyn, são informações riquíssimas que você está trazendo para a gente. Agora, eu li em algum lugar aí num artigo que o uso do vape, ele pode alterar até mesmo a estrutura dos dentes. Como é que é isso? Na verdade, o cigarro eletrônico, voltando ao cigarro eletrônico, também como o cigarro convencional, ele altera toda a microbiota oral, né? Então, no sentido do pH salivar, enfim, ocasionando, então, desgastes, né, da estrutura dentária, também alguns aspectos na coloração desses dentes, além, mas, de fato, altera toda a questão da mucosa em si, né, predisposições a outros patogênicos também da mesma forma. Muito bem. Professora Evelyn, é verdade que o cigarro eletrônico ele é proibido no Brasil? Exatamente. A venda e comercialização, né, do cigarro eletrônico, ele é proibido desde 2009, mas infelizmente, né, não é isso que a gente vê, né, por aí. A gente tem, infelizmente, se hoje digitar nas plataformas aí, nas redes sociais, nós encontramos aí contas vendendo dispositivo e os mais de 30, 40, 50, enfim, juices, né, que são ali os e-líquidos, os e-sucos, enfim, para colocar no dispositivo eletrônico. Além de que existem também comércio a céu aberto, ilegal, né, porque é proibido desde 2009 a venda, né, a comercialização dos dispositivos eletrônicos. Pois é, e muito mais ainda, né? Além de ser proibido, obviamente, né, para adultos, é impressionante que os adolescentes, os menores de idade, têm acesso, né? Então, o Brasil ainda precisa, a gente precisa Exato. avançar muito na fiscalização, no controle dessa substância e de outras substâncias que a gente sabe que também são comercializadas aí, chegam às mãos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Agora, eu tenho uma outra pergunta que eu anotei aqui, que é sobre o impacto nas relações sociais. O uso do cigarro eletrônico e do cigarro convencional, né, certamente eles impactam nas relações sociais. Você poderia falar um pouco sobre isso? E só falando ali da questão de ficar atento também, né, a questão assim da venda do cigarro eletrônico, é que muitas vezes esses dispositivos não trazem nas caixas a quantidade exata de nicotina que eles estão oferecendo, muitas vezes nem vem, ou vem escrito, não tem nicotina. Então, isso dá a falsa impressão, dá até os próprios pais adquirirem para os seus filhos, com a falsa impressão de que não tem nicotina, o que não é verdade. Então, existe sim, então tem mais essa questão ainda que é extremamente, além de ser ilegal, né, mas deve estarmos atentos, né, à compra desses produtos com a negativa de que não há nicotina, quando na verdade é do contrário. Então, não existe cigarro eletrônico saudável, né? Só o fato de o hábito, ou então essa premissa de estarmos entregando isso a um adolescente, ou utilizando em casa, em frente às crianças, estamos ensinando aos nossos filhos
e em que fumar, né, seja ele um dispositivo, é saudável, porque uma criança faz tudo por repetição. Então, no momento que ela tem esse hábito, que ela vê isso, ela vai passar a achar que isso também é algo legal, quando na verdade não é, né? E sobre as relações, a questão da nicotina é altamente viciante, então gera um desconforto, gera uma busca por mais nicotina, gera uma ansiedade, né, se não tem a entrega dessa nicotina, gera depressão, isso vai impactando nos relacionamentos, nas relações sociais, então esses pacientes vão se isolando, muitas vezes saem das suas datas, das suas comemorações, dos seus ciclos sociais, para ir até o banheiro, saem de uma aula, às vezes para ir até o banheiro, para poder estar utilizando o cigarro eletrônico, ou então se estão num grupo, numa roda de conversas, onde tem um grupo de pessoas que não utiliza, acaba havendo esse isolamento, né, ainda mais com essa predisposição também à depressão e também sintomatologias psicológicas e psíquicas, enfim, com tudo que se tem, né, dentro de um dispositivo de cigarro eletrônico. Professora Evelyn, agora a gente tem 1 minuto ainda para encerrar o programa, mas eu queria convidar você para deixar dicas de cuidado. Que cuidados as pessoas podem ter com a saúde bucal? Os principais cuidados, né, além de ter uma alimentação saudável, proteção solar, labial, enfim, visitar regularmente o dentista, fazer atividade física, ingestão de água, enfim, não utilizar nenhum tipo de cigarro eletrônico, fazer ingestão, evitar, né, ingestão de bebidas alcoólicas e procurar principalmente um profissional da área se observar que há feridas ou colorações diferentes na sua mucosa, tanto na boca quanto no lábio, enfim, alguma alteração que não cicatriza, feridas que não cicatrizam por mais de 15 dias, um profissional deve estar sendo procurado e uma avaliação deve ser realizada de forma minuciosa, né, e principalmente os nossos hábitos, né, que incluem aí principalmente o uso do dispositivo do cigarro convencional. Professora Evelyn, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que trouxe informações que vão ajudar muito, né, a quem está nos acompanhando na sua saúde, nas suas reflexões também, tanto na vida quanto na família. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. Sempre é bom ter você aqui com a gente. E já sabe, se quiser mandar uma pergunta, uma dúvida para a professora Evelyn ou aqui para o debate, é só nos escrever por meio das nossas redes sociais. O endereço é Ubra Pastoral. Desejo que Deus abençoe você e faça de você também uma bênção por onde andar. Até o nosso próximo debate. Tchau, tchau.